Tema de hoje, carregador sobressalente, a importância de carregar consigo um carregador sobressalente, pelo menos um carregador sobressalente. Vamos discutir sobre essa importância, vamos falar também sobre porta-carregadores sobressalentes, tá? Alguns tipos de porta-carregadores aqui, eu tô com três aqui, né? Cores diferentes, mas um terceiro é diferente mesmo. E já utilizei alguns. O que a gente tem que deixar claro aqui? Primeiro, o óbvio. Via de regra, tá? A maior parte dos estudos que avaliam a acurácia, a eficácia, a assertividade dos atiradores num processo de reação armada aponta que algo em torno de 70% dos envolvidos erram os seus disparos, né? 70%, melhor, 70% dos disparos efetuados numa troca de tiros, num processo de reação armada, eles são errados, eles não acertam o objetivo daquele que se envolveu na situação. Existem estudos que apontam números ainda piores, tá? Só que a gente não gosta também de levar tudo no extremo, né? Parece que ninguém vai acertar nada, aí você vê uma troca de tiro, vê os tiros pegando, você fica meio assim, né? Fica na dúvida de onde vem isso aí. A maior parte dessas fontes, elas são norte-americanas, principalmente, né? Estudos aí correlacionados ao FBI, por aí vai. Então assim, vamos lá. O que é importante saber, o que significa mesmo para nós, e o que importa, é que existe uma grande possibilidade de você errar disparo numa reação armada, por conta de vários fatores, né? Você vai experimentar a fisiologia do combate, né? O start dos mecanismos do medo, você provavelmente vai experimentar algum tipo de exclusão auditiva, algum tipo de visão de túnel, alguma exclusão de pensamento consciente, você vai fazer algo ali por conta de um reflexo primário, algo que você nem entende por que você fez, talvez você experimente algum tipo de apagão, não se recorde de todos os momentos daquele confronto, por conta daquele nível de estresse. Quando a gente começa a pensar nessa grande possibilidade de errar disparos num treinamento, numa instrução de tiro, quando a gente passa daquele ponto de tranquilidade, de alinhamento, alça, massa, alvo, aciona o gatilho de forma constante, de certa forma até suave, deixa o tiro sair para não antecipar recuo, faz todo esse trabalho de fundamento importantíssimo, tá? A gente vê que dependendo da distância já não é tão fácil acertar, dependendo do tamanho do alvo já não é tão fácil acertar, se alguém estiver olhando já não é tão fácil acertar, se alguém estiver filmando já não é tão fácil acertar. Se você coloca algum ingrediente a mais nesse processo, dificulta um pouco o exercício, coloca um pouco de movimento, o mesmo exercício, só que antes disso vai ter um giro estacionário, para você se adequar em termos de direção à ameaça, já fica mais difícil de acertar. Coloca movimento para frente, para trás, coloca movimento para trás se adequando a um abrigo, já vai ficar mais difícil de acertar ainda. Quando nós pensamos numa reação armada, é difícil fugir do movimento. Um pouco mais de ano e meio, 2 anos, eu não tenho certeza, mas uma situação de um indivíduo que invadiu uma igreja, né, e começou a cometer um atentado ali numa igreja nos Estados Unidos, e um senhor, né, se levanta e dá um disparo. Ele se levanta, faz aquela visada, acho que um disparo algo em torno de uns 15, 20 metros, né? Aparentemente, eu não tenho certeza, mas ele se levanta, faz aquele visadão e pum, um disparo e resolve o problema daquele atirador ativo. Aquele indivíduo mentalmente perturbado, sei lá que tipo de fanático que ele é. Um indivíduo extremamente tranquilo, né, que se levanta provavelmente extremamente adrenalizado, mas que bancou, mentalidade de combate, fez o que tinha que ser feito. E aí a gente começa a pensar que alguns, né, tendem a acreditar que vai ser assim também, que vai conseguir reproduzir na íntegra aquilo que ele treina em stand numa reação armada. E via de regra não é assim. Não quer dizer que não vai ser assim. Alguns conseguem ir até melhor em combate. A história do cara que, no treino não vai tão bem, na competição, no jogo, na hora do vamos ver, aparece o leão ali. O cara, ele na verdade incorpora uma coisa que ele até não reproduzia no treinamento, mas a maioria não é assim. Tem um nível no treinamento e durante a prova real, durante o combate, durante o confronto, tende a ter um desempenho abaixo. A adrenalina, ela ajuda em algumas situações, né? O indivíduo sente menos dor, tende a não perceber algumas situações, tá levando facada e ainda continua combatendo, tá levando tiro e continua combatendo por conta da adrenalina. Existe essa possibilidade, claro, depende de onde pegou a facada, depende de onde pegou o tiro, mas o normal é você ter uma perda de performance. O normal é você ter algum tipo de dificuldade de coordenação motora fina e por aí vai. Pensando nessa possibilidade de você ter essa perda de performance, carregar consigo um carregador sobressalente me parece essencial. Parece que você está sendo maduro a ponto de entender que provavelmente você vai ser atraído pela ameaça
e você tende a abandonar o aparelho de pontaria, não estou falando por uma impressão, eu estou falando por experiência própria, tá? Situações que eu vivi e pelo relato de inúmeros que viveram isso. Você abandona, tá, o aparelho de pontaria e olha para a ameaça. Fica um pouco mais complicado ainda de você fazer a visada, você acaba meio que corrigindo tiro no tiro. Muitos eu sei que me entendem, porque muitos já fizeram até exercício de force on force, onde o bicho pega ali com airsoft, com paintball, com simunition, né, e você começa a ver o tiro pegar onde ele está pegando, você vai corrigindo, e outros se envolveram em ocorrências com disparo de arma de fogo, com disparo de elastômero, né, a famosa bala de borracha. Você entende bem o que eu estou falando. Em algum momento a gente até recobra isso e volta a fazer visada, dependendo dos disparos, mas nem sempre. Muitas vezes a gente continua, principalmente na curtíssima distância, característica da reação armada, característica do CQB, característica do combate veicular, né, algo intenso, algo próximo, né, distâncias curtas, alta intensidade, via de regra você acaba se conectando com a ameaça e pouco com o aparelho de pontaria da arma. Mais uma vez, possibilidade de erros. E aí quando a gente vê essa grande possibilidade de erros, a gente começa a entender também a importância de você levar mais munições consigo. Logo na sequência, eu gosto de pensar não só na distância, mas no tempo em que conseguimos efetuar disparos. É muito comum nos nossos treinamentos de sobrevivência policial, de porte velado, verificarmos que numa janela de 5 segundos dá-se muito tiro. Numa janela de até 3 segundos, a maioria das pessoas que treinam um pouco consegue efetuar o saque da sua arma e efetuar 10 disparos. Numa janela de até 3 segundos, numa janela de até 2 segundos, muitos conseguem efetuar o saque da arma e algo em torno de 5 disparos. Olha como isso é tenso. E aí quando você volta, no que eu falei ontem, né? Porque eu não desmereci o revólver em hipótese alguma, mas eu deixei claro que eu uso pistola. E eu apoio quem usa o revólver e quem tem confiança no revólver por N fatores, pela sua simplicidade, quem sabe que não vai treinar, que não tem condições de treinar, quem tem boa performance com revólver porque gosta, quem se adaptou a carregar o revólver em jet loaders, né? E vamos lá, munição sobressalente, só tem condições para ter um revólver. Então tem todas essas variações, mas quando a gente pensa num lapso de 2 segundos eu tendo a efetuar algo em torno de 5 disparos, num lapso de até 3 segundos eu tendo a efetuar 10 disparos, tipo, o revólver já acabou. E num lapso de 5 segundos mesmo, né, é provável que você consiga descarregar a sua pistola, iniciar um processo de recarga. É bem complexo isso. Sob estresse, tá? Você tende a perder pensamentos conscientes, você tende a não coordenar tudo isso, você tende a trabalhar meio que no automático. Por isso a importância do condicionamento, por isso a importância da construção de mapas mentais, tudo isso, né, feito da forma mais realística e responsável possível em treinamento, em ambiente controlado. Se você é um integrante de força de segurança, melhor ainda. Além, vamos lá, né, além da questão da obviedade, da compressão de tempo, do tempo que você acaba efetuando disparos, tá? Então, me parece bem razoável preocuparmos-nos com munição sobressalente, preocuparmos com a ampliação da nossa capacidade. Me parece soberbo achar que, sabe aquela história que eu ouvia inclusive eu ouvia de um oficial bem antigo, né, que tá na reserva hoje. Ele tinha aquela frase clássica que ele usava, né, o que não se resolve com 5, não se resolve com mais. Né, a ideia de que aquele revólver 2 polegadas ele com 5 munições resolvia tudo. E eu nunca desacreditei, porque o indivíduo pode ser realmente muito assertivo, muito preciso, muito sangue frio e resolver o que ele tem que resolver com aquelas 5 munições. Em tese, nós sabemos que se o cara botar o disparo, se ele tiver condições de botar o disparo num tronco encefálico, ele vai ter ali, né, um desligamento imediato. É a melhor forma de incapacitar alguém. Fácil que é, né? Fácil que é acertar ali o T fatal, né? O triângulo da morte, por aí vai, né? Acertar um tiro bem no nariz, com capacidade de penetração para chegar lá também, não ter um desvio considerável em termos de balística terminal. Já superamos isso, nós sabemos da dificuldade que é acertar esse tiro na cabeça, nessa região pequena da cabeça específica, né? Para ter esse desligamento. Mas vamos lá, não vamos desacreditar ninguém. A gente não supervaloriza ninguém, mas não desacredita ninguém. O cara pode ter essa capacidade. Treinando do jeito que eu treino, né? Nos anos de treinamento que eu implementei, pensando no rápido engajamento, hoje eu acho bem complexo, bem complicado. Vendo atiradores experientes, esportistas, né? Atiradores esportistas extremamente precisos, rápidos, eficazes, vejo eles errando também. A gente vê que é bem complexo, sim. Essa ampliação da capacidade, essa reflexão a respeito de, olha só, eu quero carregar uma arma com o máximo de munições possível, então eu quero que no carregador dessa arma tenha o máximo de munições possível. É o que eu penso. E de regra eu busco carregar ali 19 munições, né? Porque eu uso um prolongador no carregador. Além disso, eu começo a me preocupar com o quê?
Aonde entra o carregador sobressalente nessa história? Entra na ideia de que eu posso errar muito tiro, entra na ideia de que eu posso precisar de mais, entra na ideia de que eu posso estar, assim como o soldado Yunis, tá? Um amigo meu aqui que trabalha em Santa Catarina, na proximidade de Santa Catarina, se envolveu numa situação super tensa, onde o vagabundo já o abordou para roubá-lo, abrigado. Olha que situação complexa. Olha o quanto de espaço ele tinha para tirar nesse vagabundo. Ele ainda foi macho pra caramba, sacou a arma, se movimentou, utilizou o veículo, flanqueou e teve uma série de problemas e sentiu essa necessidade, né, de mais munição. Então é extremamente importante, tá, que você entenda que essas coisas elas são muito tensas, porra. E você chegar na hora que você mais precisa, acabou a munição, porque o vagabundo tava brigado, porra. Instintivamente o vagabundo se protegeu e você atirando e não acerta, acabou que você deu 10, 15 tiros. Se você tinha 10, 15 tiros, né? Se você estava com revólver, se você estava com a 1911, carregador monofilar, acabou, né? Acabou a munição. Ah, não, então você atira menos, você é aquele cara one shot, one kill, será? E aí que me parece razoável, além de você apostar na máxima capacidade que você pode carregar na sua pistola, tá? Vamos lá, 15, 17, né? 16, 19 munições, que você ainda, tá? Faça um esforço para carregar, como eu carrego, um carregador sobressalente, porra. Levar consigo um carregador sobressalente, dobrando a sua capacidade em termos de número de munição, vem sim da ideia óbvia de você ampliar a sua capacidade. Óbvio, você consegue dar mais tiros, isso é óbvio, né? Você consegue dar mais tiros. Mas agora vamos fugir do óbvio. Existem panes de carregador. Você pode ter, eventualmente, chegou no dia daquele carregador, você não limpou direito, você participou de algumas instruções, o seu carregador acabou tendo uma munição travada, o transportador parou lá e a munição não sobe, você ali sob estresse, não consegue sanar aquilo, chacoalha, bate, talvez ele volte, talvez a mola consiga jogar o transportador para cima com as outras munições, talvez não. Aí nessa hora você descarta aquele carregador pelo reflexo de tanta recarga que você treinou, e muita gente se acostuma, né, a treinar a 2 tiros, faz uma recarga, 2 tiros, faz uma recarga, nunca evolui o treinamento para dar 5 tiros, uma recarga, ou 10 tiros, uma recarga, ou 15 tiros e nenhuma recarga. Não precisa fazer recarga. Você tem que ter maturidade para montar roteiros de treino que iniciem pelo básico, tá? E que nunca abandonem os fundamentos, mas que em alguma hora você tem que se conectar com carregadores cheios e atirar até efetivamente eles esvaziarem, sem provocar uma pane na arma como sniper no meio, sem provocar uma recarga só por provocar. Você tem que ter esse treinamento. Esse treinamento é o mais importante, porra, tá? Se você chegar lá e atirar, eu vou atirar como? Eu vou chegar lá no stand, eu vou botar 19 munições no carregador da arma, 19 no sobressalente, vou fazer bases de tiro, onde um cenário só eu vou gastar tudo aquilo ali. Vou estar combatendo ali com 4 ameaças, vou dar muito tiro já no início, vou saturar todas elas, vou me movimentar, buscar abrigo, e aí vou me adequar a um cenário muito próximo da realidade, o mais próximo possível da realidade, que não tem ninguém atirando de volta em você não tá sendo baleado, aquela porra, mas já ajuda muito, tá? Agora, saindo da obviedade, tem uma coisa muito bacana, importar um carregador sobressalente. Uma delas é que, na minha opinião, por exemplo, eu uso a arma no apêndice, questão do cinto, tudo. Quando eu coloco este carregador sobressalente, não importa carregador sobressalente específico, do outro lado, né, ao lado ali da arma, aquilo parece que veste melhor, fica mais confortável, fica melhor para tudo. E aí a gente pode conversar um pouco sobre a ideia, né, de você repensar a questão do carregador sobressalente no bolso. No bolso você não sabe a posição que ele está. No bolso, você, ao enfiar a mão no bolso, talvez você demore um pouco mais para tirá-lo, talvez você se atrapalhe. Por isso, um porta-carregador sobressalente, como esse aqui, ó, um porta-carregador sobressalente que ele é considerado, vamos lá, o pessoal brinca que é universal, não é universal, né? Se você tiver um carregador monofilar, por exemplo, ele não dá pressão, ele fica solto. Mas para os carregadores bifilares, tipo cofre, tá? Ele vai muito bem, de 380 ali pelo menos 380 ao 40, vai muito bem. Então são esses modelos aqui, né? Que eu tenho alguns modelos desse aqui. O elástico vai desgastando, mas você consegue trocar facilmente se precisar. E existem modelos de porta-carregador específicos da Enem, que você faz sob medida, em Kydex, né? Sob medida para o seu carregador. E aí você vai conseguir, aqui, ó, você vai conseguir deixar ele sob medida, né? Geralmente, né, quem tem Glock sabe, né, eles são compatíveis aí para várias armas. Eu gosto menos desse aqui, tá? Eu não gosto do clipe tão fino, um clipe só, parece meio instável. Gosto quando eu uso um clipe só, esse clipe mais largo. E gosto no coldre de usar 2 clipes, tá? Fica mais preso. Acho muito importante que você utilize o carregador sobressalente num porta-carregador sobressalente e que esse porta-carregador sobressalente seja de qualidade, seja adequado para o seu carregador. Quando a gente fala em importar um carregador sobressalente,
Daí isso, porra, isso eu não ouvi de ninguém nunca, tá? E quando eu falo isso, as pessoas, porra, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Aconteceu algumas vezes já. É importante que você escute essa merda. Quando você leva um carregador sobressalente, esse carregador sobressalente, ele é tipo assim, um recado animal, tá? É o recado da salvação. Você tá dando tiro, daqui a pouco a sua arma parou aberta. Eu não tô falando de uma pane de dupla alimentação, eu não tô falando de pane, eu tô falando que acabou, pane seca, no caso, né? O carregador da arma acabou. E você ainda está em confronto, você ainda está na merda, você ainda está ali lutando pela sua vida, você ainda não neutralizou o que você tinha que neutralizar, uma ameaça, duas, seja lá o que for. Esse carregador sobressalente, a hora que você coloca ele na arma, quando você faz essa recarga, o que ele diz pra você? Olha só, olha o recado que esse carregador sobressalente diz pra você. Meu irmão, só tem mais um. É o último. Agora, acerta. E é a hora que a gente se conecta com aquela sensação diferente, para de atirar, segura a onda, se precisar fazer visada vai fazer, você vai se reconectar, você vai na verdade se conectar com uma outra figura em combate. Aquela coisa de estralar, sair, movimentar, não, você já está numa situação tão ruim que agora você precisa acertar. É pelo menos um alerta, tá? É pelo menos um alerta que você precisa ser mais rápido, que você precisa ser mais acurado, que você precisa ser mais efetivo, que daqui para frente tá complicado. Agora, volta, para você que não carrega um carregador sobressalente, volta, né? E aí? Para você que não leva esse carregador sobressalente, você queria estar nessa situação, arma aberta ali, você ainda não resolveu o que tinha que resolver, invadindo sua casa, né? 4 marginais invadindo a sua casa e você não tem essa munição sobressalente. Você tava ali com o seu revólver 5 tiros, né? Deu 5 tiros, legal, né? Na maioria das vezes os indivíduos vão correr, na maioria das vezes você vai obter a dissuasão. Deus queira que você ainda seja assertivo, Deus queira que tudo se resolva, que não aconteça isso com ninguém, tá? Mas estamos no Brasil, gosto de falar isso, estamos no Brasil, onde muitas vezes o crime compensa, onde tem muito desafio pela frente, o cidadão de bem precisa se unir, tá? E eu não sei por quanto tempo eu vou continuar podendo dar esse tipo de recado aqui, então é por isso também que a gente tem a Escola de Guerreiros online para estar lá, para todo mundo poder ter acesso a um conteúdo vasto, né? Ilimitado nesse sentido, em termos de acesso, mas é óbvio que é um projeto diferenciado.